31 versículos 10, 10, 11. Ou o senhor vai ler também, pai? Não, pode passar aí. Posso começar hoje? Tá, vá, começa. O que foi? Tu pegou muito sol hoje. Ai. Então, qual é a vantagem de ser judeu? Será que ser circuncidado tem algum valor? Tem sim, e de muitas maneiras. E a primeira vantagem é que Deus entregou a sua mensagem aos cuidados dos judeus. Mas se alguns não forem fiéis, será que por isso Deus vai ser infiel? De modo nenhum. Que Deus continue a ser verdadeiro, mesmo que todas as pessoas sejam mentirosas, como dizem as Escrituras Sagradas a respeito dele. Que fique provado que tu tens razão quando falas e que sejas vencedor quando fores julgado. Mas se as injustiças que cometemos servem para mostrar que Deus age com justiça, o que é que podemos dizer? Que Deus é injusto quando nos castiga? Eu falo aqui como as pessoas costumam falar. É claro que não. Se Deus não fosse justo, como poderia julgar o mundo? Mas digamos que a minha mentira faz com que a verdade de Deus fique mais clara, aumentando assim a glória dele. Nesse caso, por que é que devo ainda ser condenado como pecador? Então, por que não dizer, façamos o mal para que desse mal venha o bem? Na verdade, alguns têm me caluniado, dizendo que eu afirmo isso. Porém, eles serão condenados como merecem. Então, será que nós, os judeus, estamos em melhor situação do que os não-judeus? De modo nenhum. Já mostrei que todos, judeus e não-judeus, estão debaixo do poder do pecado. Como dizem as Escrituras Sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há quem entenda. Pô, vai. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpente goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio. Por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar paz. Não têm o menor temor de Deus. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Acabou? Deixa eu ver rápido. Acabou. Mais 21, né? Isso. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriores cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Pois foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não, o é também dos gentios. Peraí que eu me perdi. Eu tenho que botar... É do 29. É porventura Deus somente dos judeus?
Não. O é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Caso não saiu. Travou aí? Ai, vamos lá. Vamos. E aí? Esse capítulo ele é bem lógica. Trabalhei todos os princípios da lógica. Se tal coisa acontece, tal coisa não. Todos, Isso. porque ele é bem complicado assim. Bem complicado, sim. Assim, ele é complicado no fato, né, que ele não deixa, ele faz você pensar, né? Ele faz o ser humano pensar pra gente, tipo assim, não é tudo de mão beijada. Interprete. É quase isso. Isso. Eu não peguei, assim, não parei muito pra pensar, não, assim. Mas tem uma parte aqui que eu acho que quando a gente for conversando, eu vou tirar minha dúvida, entendeu? Porque eu fiquei, tipo, sem entender direito. Enfim. Se for mesmo que eu fiquei... Vai. Não, o que eu ia falar que a primeira coisa que eu sublinhei, assim, foi o versículo 4. Assim, porque o 1 é bem aquilo que a gente conversou ontem, né? Ele reinicia o que foi dito no capítulo anterior. E aí o 4 eu vejo que ele fala... Me chamou muita atenção pelo fato de ele dizer, ainda que todos sejam mentirosos, Deus é verdadeiro. E aí na minha cabeça vem o fato de que Deus é o mesmo hoje e sempre, né? Hoje, sempre, amanhã. Então, sempre ele vai ser o mesmo. Ontem, hoje, sempre, ele sempre é o mesmo. Então, não há nada que mude quem é Deus, né? Ele é imutável, né? Aí me chamou muita atenção. Aí nos versículos do 5 até o 8, para mim é a parte mais complicada de entendimento. Pois é. Sumiu, Fernandinha. Cadê tu? Foi, eu sumi aqui, mas eu consegui entrar de novo. Eu ia falar que o que eu pude, assim, discernir a respeito dessa parte complicada, do 5 até o 8, foi tipo assim, como se ele tivesse aqui querendo mostrar o simples, entre aspas, simples fato de que para tudo tem uma consequência, né? E que quando ele questiona que as injustiças que nós cometemos servem para mostrar que Deus age com justiça. O que é que podemos dizer? Justamente por isso, porque quando a gente comete algo que é errado, Deus, que é o justo juiz, age de acordo com a justiça, logo a gente vive uma consequência pelos nossos atos, né? De injustiça, de mentira, enfim. Daí, por isso que contradiz tanto, assim, essa questão de que Deus faz é justo diante da nossa injustiça, justamente pelo fato de ser uma consequência do que é ruim, do pecado, entendeu? Foi o que eu consegui discernir, assim, como consequência do pecado mesmo. Porque aqui no final do 8 diz, serão condenados como merecem. Isso para mim é consequência, né? Eu acho bem interessante seu pensamento, André. Eu fiquei quebrando muita cabeça, e aí eu fui pesquisar um pouquinho. A explicação também não era, assim, das melhores. Tipo assim, ela não explicava bem direitinho, porque ela continuava. Mas, assim, ele meio que falava que ele começa... Que aí Paulo tá meio que descrevendo sobre o homem natural, da questão do pecado natural, né? Que todos os homens, como ele cita aí a mentira, todos os homens são mentirosos. Mas todos os homens são mentirosos não quer dizer que todo homem ele vai lá e pratique a mentira. O fato é que dentro da nossa natureza pecaminosa está a mentira. A mentira, por isso que sim. por isso que todos os homens são considerados mentirosos, assim como todos os homens são considerados
todos É os como pecados. se dentro da gente tivesse uma sementezinha da mentira, né? Isso, eu explano isso para todos os pecados, né? Eu acredito que Sim, para todos os pecados. Uhum. E aí ele meio que fala, o cara falava que é como se ele falasse que a questão aí da lógica, ele fala que ação e reação, é como se fosse a lei de Newton. Que aí eu acho que tem muito a ver com isso. Ele não explicou direito essa questão da ação e reação, mas eu acho que tem muito a ver com em relação só que aí o que eu entendi, pelo que eu li lá, que eu até botei uma coisa que eu acho interessante, que foi essa parte da questão pecaminosa, mas o que eu entendi é que não quer dizer que por conta da nossa injustiça, entre aspas, por conta dos nossos pecados, é que Deus se tornou justo. Aí eu meio que peguei, que é onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça que já existia de Deus, ela foi superabundada para que a gente pudesse ser limpo do pecado. Não quer dizer que Deus só ficou por conta dos pecados, é que Deus veio agir e por conta disso é que ele se tornou mais evidente, né? Que é o que ele faz as questionamentos. Então, por que o nosso pecado não foi bom para que Deus se mostrasse ainda mais a glória? Isso não é uma consequência de que Deus ia mostrar a glória dele por causa dos nossos pecados, né? A glória de Deus já estava presente. Acontece que por conta do pecado, a gente não consegue enxergar. Eu vejo isso. Só superabundou a graça que já estava presente. E para que a gente possa ser livre e purificado desse pecado, é exatamente isso. Essa graça tem que superabundar sobre nós, né? Eu meio até que ele fala muito na questão de justo, né? E a questão do justo é muito a questão de a gente ser justo, não é que a gente vai ser justo como justiça divina, mas a gente foi justificado pelo pecado, né? Ou pela nossa fé, que é tipo o justo viverá pela fé. Sim. Né? Que Cristo justificou a gente, justificou os nossos pecados, aí nós nos tornamos justos por conta do que a gente tem nele. Não sei se eu tornei, explicativo, mas... Entendeu. Também, então acho que uma coisa complementa a outra. E o que você falou bate muito. Muito bom, Fernandinha. Não, ele não já no início aqui. O que eu tinha anotado aqui era primeiro que a parte que ele fala que aqui na minha Bíblia, o versículo 2, fala assim: os judeus foram confiados os oráculos de Deus. E aí vai, né? E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus. Aí eu comecei a pegar sobre isso daí, sobre esse início que ele está falando, né? Sobre a fidelidade de Deus. E aí, de novo, ele fala que Deus não é homem para mentir. Então, ele cumpre a promessa dele, ele cumpre a palavra dele, porque ele está fazendo não para os homens, ele está fazendo para si mesmo, para a glória dele. Uhum. Então, ele é fiel a ele mesmo. Deus, ele é fiel a ele mesmo, independente do que vai acontecer. E daí ele começa, né, depois disso ele começa a questionar as tuas palavras e venha a vencer quando fores julgado, porque aí eu acho que é muito mais sobre o lance da palavra e do cumprir, e aí vem dentro o pecado, como vocês estavam falando, né? Concordo. Uhum. Eu concordo. Aí, ele fala muito da lei, né? Sobre essa questão de cumprir e não cumprir. Aí ele fica... Meio que uma hora ele fala que não tem valor, num certo sentido de trazer salvação, porque só o que traz salvação é a graça de Jesus. Mas lá no final ele termina dizendo que a lei, ela tem o seu valor. Não para salvação, mas ela tem o seu valor. Entendeu? Pois aí o que eu fiquei pensando assim, aqui eu circulei o versículo 7, certo? Que fala, na minha Bíblia fala assim: e se por causa da minha mentira fiquem releva a verdade de Deus para a sua glória?
né? É aqui? Por causa da minha mentira, fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória. É o 7. Eu não levo a mentira como a mentira o pecado, mas a mentira... o pecado, né? Mas a mentira a palavra do homem. Entendeu? A palavra do homem, ela é mentirosa, no sentido que, assim, que ela não pode dar uma promessa, entendeu? Mais ou menos. Como Deus dá a dele. Não, como Deus dá a dele, não tem como. Não, eu tô dizendo mais ou menos, eu tô entendendo teu raciocínio mais ou menos, não tô entendendo completamente, não. Ah, tá. Deixa eu falar. É tipo assim... Que o 7 diz assim, ó, digamos que a minha mentira, que tu tá dizendo que é como se fosse a palavra do homem, faz com que a verdade de Deus fique mais clara. É porque é complicado. É porque aí eu vejo que ele meio que falou que o pessoal meio que questionava a ele, entendeu? Quando ele pregava. Que tipo assim, quer dizer que eu posso pegar porque Deus ele vai me justificar e aí a glória dele vai ser feita, entendeu? Porque eu penso assim, tipo assim... tipo assim, a minha pequenez, o meu pecado, coisa, destaca Deus. É como se eu usasse desculpa, então destaca Deus. Destaca, querendo ou não. E é por isso que ele fala desse jeito. Então, pratiquemos os males para que venham os bens? Não, porque a justiça de Deus também é válida, entendeu? Porque Deus, ele já é fiel e Deus, ele já é maior do que nós. Então, independente do que a gente pratica, a gente tem que ir em busca do bem, não continuar no mal. Sim. Né? E aí eu acho que eu não tenho certeza ainda, eu acho, né? Mas o que eu peguei, eu fiquei pensando assim, como se fosse assim, ele compara, ele faz ele tenta falar a respeito nosso ser pecaminoso e a grandiosidade de Deus. E que ele é tão grandioso que assim mesmo, ele se destaca nisso, ele vai se destacar, ele vai fazer as coisas acontecerem, independente da gente, independente da nossa obediência ou não, ele vai fazer as coisas acontecerem. Sim. Estão ouvindo? Sim. Bem, Paulo escreveu Romanos para quem? Para cristão ou não cristão? Cristãos. Então vamos tentar ver aqui alguma coisa. E se a nossa injustiça da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto trazendo ira sobre nós? Por exemplo, se nós já somos cristãos, mas a nossa injustiça, quando Deus vier trazer a justiça dele, ele seria injusto em nos condenar? De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Versículo 6. Ele está dizendo isso. Então, quer dizer que nós levamos vantagem porque somos povo dele e Deus vai julgar diferente a nós em relação ao mundo? De maneira nenhuma. Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador. Porque eu sou julgado ainda como pecador. Entendeu? Então, nós não é aquele negócio de sermos porque somos cristãos e podemos fazer o que quer. Não, a ira de Deus vai vir para todo mundo. Pois é. A linguagem do Senhor é até mais clara. Eu acho muito legal que é meio que falando como Deus é fiel, né? Que ele é o mesmo sempre e que não importa o que a gente foi feito. Faça. Tipo assim, mesmo porque Deus já tinha os propósitos antes de Adão e Eva pecar. Quando entrou o ser pecaminoso, né, o pecado natural, Deus continuou com os mesmos propósitos. E ele é tão fiel a isso
que ele não muda por conta disso, né? Eu acho que até o títulozinho dessa parte, no meu, é a fidelidade de Deus. Que até a Natália falou sobre que Deus era fiel e a questão de Deus, né? Eu acho que ele meio que faz essas contradições para os cristãos da época pensarem, Deus é fiel e ele é imutável. Então não adianta eu fazer questões de achar que eu vou conseguir tipo, ser melhor do que o outro, porque eu pequei mais ou pequei menos, né? Tipo assim. Sim, verdade. Chegamos na conclusão, né? Chegamos. Algumas. Chegamos, acho que Oi. Diz. A justiça de Deus é de Deus. E Deus tem justo. Moreira. O argumento lá. Ele fala essa parte. Foi uma inspiração dele mesmo, irmão. É claro que não. Se fosse assim, o Deus iria jogar alguém pode alegar a lei. Se a minha mentira, essa a velocidade de Deus, aumentando assim a sua glória, porque eu sou condenado como pecador. Outra nação. É verdade. Mas a gente já chegou, a gente deu uma entendida, né? Sim, com certeza, deu para clarear. Deu para pegar, foi. E acho que a primeira versão que o senhor leu, pai, eu acho que ela é bem mais limpa, bem mais clara para chegar a esse entendimento. Vamos lá. Vamos prosseguir. Aí depois eu grifo o 10, o 11, o 10, o 11 e o 12. E ele meio que vem falando que a questão de que não, as escrituras afirmam, ninguém é justo, nenhum sequer, ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Que é meio ele fala, que aí eu acho que ele confirma que ninguém é assim por conta do pecado natural, né? Porque dentro da gente tem uma semente do pecado, né? Não há um justo, não há um que faça o que é certo. Ele vem falando. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, né? Aquele versículo bem conhecido. O 18 que eu acho bem forte, que não tem o menor temor de Deus, tipo, ninguém tem temor a Deus. Eu marquei também o 19 e o 20, que fala que a gente tem que parar de se justificar a fim de que todas as pessoas fiquem debaixo do julgamento de Deus, porque ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Isso também é bem forte, né? Esse 20... Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Esse 20 eu achei bem forte, no meu diz assim, pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. E aí eu percebi que, tipo, cumprir a lei, né, não nos faz melhor do que aqueles que não cumprem. A gente não faz mais do que a obrigação em cumprir a lei. Como cristão, é nossa obrigação cumprir a lei. E isso não faz eu melhor do que o que cumpre ou quem não cumpre. Tipo, eu não tenho que sair me comparando com alguém. A minha obrigação é cumprir a lei e acabou-se. Porque literalmente ela mostra o que é, meio que só diz o que é certo e o que é errado, né? Isso. Tipo, tem mas ela não torna a gente, tipo, com mais fé, mais próximos de Deus, né? Essas questões que só o Espírito Santo, né, faz. Isso. Porque eu acho que é daí que ele pega a continuação. Depois disso ele começa a entrar na fé. Isso. Ele começa a falar sobre... salvação por meio da fé, começa no 21. Aí eu lembro muito quando ele fala em Efésios, que não por obras,
que ele fala em Efésios, no capítulo 2, eu acho que ele fala sobre que a salvação não vem pelas obras, né? Então, acho que é muito isso. Vem pela fé. Você cumprir a lei não quer dizer que você vai estar colocando sua salvação lá. Né? Eu marquei o 22. Isso, eu já falei, o 22 fala o que tá falando. 23. Eu também. Marquei esse versículo todinho aí. Eu marquei do 21 até o 31. Eu marquei o 22 até o 24. Aí depois eu marquei o... Isso. Que é justamente o que a Nata falou. Eu acho muito legal, porque ele fala que é só a fé. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso. Né? É lembrar isso, que nós carecemos da glória de Deus. Mas pela graça, sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Jesus Cristo, que o salva. Eu sou também. Né? Deus propôs isso para manter por Deus na sua impune. Acreditando que todos os pecados anteriores cometidos, Deus dá a sua tolerância, né? Deixando impune. E no 27 ele deixa bem claro, os motivos para ficarmos... Será que temos motivos para ficarmos orgulhosos? Ele diz, não. Aí ele mesmo questiona, por que não? Será que é porque a gente obedece à lei? Aí ele diz, não. É porque nós cremos em Cristo. Exatamente. O meu fala, somos declarados justos por meio da fé, e não pela Só faltou dizer o que a Fernanda falou, porque você não faz mais do que a sua obrigação. Não tem que ficar orgulhoso, não. E eu acho que ele está dizendo aí, volta lá para aquele início que a gente estava discutindo. Aí a gente volta naquele negócio que a gente estava discutindo no início, que fala sobre as leis, né? Então, eles estavam, sendo arrogantes em relação ao que eles estavam cumprindo, e aí ele começa a fazer questionamentos para falar sobre a justiça deles e a justiça de Deus. E o que eu acho mais massa é o 31, depois, continuando até aí, depois ele fala sobre o 31, que eu acho muito massa, que é como rebatendo toda e qualquer argumentação sobre a questão da lei. Porque ele finaliza, será que então essa lei, nós tratamos ela como se ela não valesse nada? Porque eu acho que ele falou tanto que não é por esse caminho, né? Ele quis no final meio que dar uma... Peraí, não é de jeito nenhum, pelo contrário, a lei tem o seu valor. No meu tem até assim, na realidade é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Então Perfeito. Sem fé. Sem a fé a gente não consegue cumprir o que realmente é para a lei. Então, sim. Agrada, que lembra muito Hebreus, que ele vai falando sobre isso também. Hebreus vai falando e as obras também, né? Em relação a como fazer. Lembra com um pouquinho ele não descarta. Isso, ele não descarta. Com certeza. Lembra Hebreus nesse sentido da fé, mas com uma pitadinha de lapada. Tipo assim, sem direito. Sim. Que ele vem aqui na realidade esse último versículo, né, que ele fala que a lei ela tem a sua importância, e aqui ele já fala antes, né, que ele fala que a lei vem o pleno conhecimento do pecado. Conhecer a lei vem o pleno conhecimento do pecado. A fé é aquele que você acredita que os pecados foram perdoados, os anteriores foram perdoados, e aí a gente vai caminhar naquilo, acreditando que a lei vai ser cumprida. É importante ir com ele, né? Com Cristo. Sim. Pois muito legal.
o 28 fala, porque o 28 fala, o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Então, deixa claro. Sim. E aí o que eu tinha anotado é: tendemos para o mal de Deus. A gente tem que entender isso. A gente tem que ir para o mal. A gente tem que ser dependente de Deus. E que não devemos dar lugar a sentimento de superiorice, né? Humilde, entendendo que a lei, ela foi feita não para que seja medido alguma coisa, tipo assim, a nossa santidade, o nosso caráter, o cumprir dessa lei, o cumprir dessas coisas. Não vai ficar medindo isso, entendeu? Sim. É isso. Alguma coisa a mais? De onde é que cabe nessa música? A Widia aqui doidando. É que ela tá em coisa da igreja dela. Entendi. Eu acho que por hoje foi isso, né? Por hoje é só. Se inscreva no canal. Aqui Live streaming is done. Live stream. Se inscreva no canal, alerta o sininho aí para você receber todas as nossas notificações. E não esquece de dar o joinha. Todo mundo dando assim, joinha. Joinha. Esperamos que você tenha gostado da nossa aula de hoje. E não esqueça, amanhã nós continuaremos. Amanhã nós estaremos às 15h30 aqui no horário brasileiro. E você poderá participar. Não esqueça, se você quiser participar, você tem que entrar no WhatsApp. Nosso WhatsApp é Central de Estudos Adonai, DDD 85 996555555. Você entra e diz, olha, eu quero participar da aula ao vivo. Então aí você poderá participar. Muito obrigado pela sua presença hoje. Estaremos juntos amanhã. E não esqueça, dá o seu like, inscrever-se no canal. Até lá, até amanhã.